Há uma indagação de algumas pessoas. Deus mudou o nome de Saulo para Paulo? Meus amados, nas Escrituras temos alguns exemplos de pessoas que foram impactadas pela presença de Deus e tiveram os seus nomes mudados. Essa mudança de nomes tinha a finalidade de mostrar uma mudança na missão da vida dessa pessoa, a qual o nome fora mudado. Porém, também temos casos de personagens bíblicos que tiveram seus nomes trocados sem nenhuma relação direta da ação de Deus. Além desses, ainda temos casos de pessoas que possuíam dois ou mais nomes. No Velho Testamento, nós vemos Abrão, que teve o seu nome mudado para Abraão, em Gênesis 17, 5 e 6. A esposa de Abrão, Sarai, também teve o seu nome trocado para Sara, em Gênesis 17, 15 e 16. Agora nós temos outros casos diferentes, que é o caso de José, que teve o seu nome trocado para Zafenate Paneia, mas essa troca de nomes não tem relação com a ação de Deus, foi apenas um desejo e uma ação de Faraó, lá em Gênesis 41, 45 a 47, José do Egito. Quando Moisés estava selecionando os homens que iriam espiar a terra de Canaã, ele mudou o nome de Oséias, filho de Num, para Josué, lá em Números 13, 16. E muitos outros nomes que foram mudados aí no Antigo Testamento, tanto por Deus como por pessoas. Também no Novo Testamento, Jesus ele trocou o nome de Simão para Pedro. Podemos confirmar em Marcos 3, 16, em João 1, 42, Cefas. Então o nome Cefas em aramaico quer dizer Pedro. Simão é de origem hebraica e Pedro de origem grega. Em Atos capítulo 4, versículo 36, encontramos um homem chamado José e os discípulos trocaram o nome dele para Barnabé, que significa o Consolador. Mas e Saulo? Ele teve o seu nome trocado por Jesus ou não? É comum encontrarmos artigos ou pregadores falando que Saulo teve o seu nome trocado para Paulo após a sua conversão, mas isso a Bíblia não confirma. Saulo, ele aparece nos textos bíblicos pela primeira vez em Atos 7:58, no relato da morte de Estevão, e após a sua conversão, Saulo continua sendo chamado de Saulo, em Atos 11:30, Atos 12:25, Atos 13:1. O próprio Paulo se identifica como Saulo ao contar o seu testemunho de conversão em Atos 22. Paulo era conhecido pelos dois nomes, Saulo pela sua linhagem hebraica e Paulo por cidadania romana. Saulo era da tribo de Benjamim. Então em Atos 13:9 deixa bem claro que Paulo era conhecido pelos dois nomes. Então Saulo também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo. Paulo ele tinha cidadania romana e usava dois nomes, Saulo hebraico e Paulo latino. Saulo hebraico significa o desejado e Paulo do latim, Paulus, significa pequeno, menor. Seria uma troca de o desejado Saulo para o menor Paulo. É uma suposição interessante, pois em 1 Coríntios 15:9 ele diz: eu sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Então, ele mesmo preferiu ser chamado de Paulo, que significa o menor,
e que era um nome de cidadania romana. Deus abençoe. Então Jesus não mudou o nome dele de Saulo para Paulo, e nem ele mesmo não mudou. Ele tinha esses dois nomes, Saulo e Paulo.